Então vamos lá, amados. Zacarias capítulo 4, verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Você que nos assiste, compartilhe, tome posse. O título hoje é Não por Força. Então vamos lá. Zacarias 4, verso 6 diz assim: respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Palavra bonita. Zorobabel, todos eles construindo o templo, e Deus vai dizer para eles que não é pela força do braço, nem como eles querem, mas sim pelo poder dele, pela força do Espírito. O título hoje é Não por Força, e eu quero que você assista, compartilhe, aproveite, se inscreva na nossa página aí no YouTube, Igreja Deus Criador, IDC, Igreja Deus Criador. Compartilhe com alguém essa palavra. Eu leio o versículo 6, toda a igreja repete comigo, com muita fé, em voz alta, tomando posse dessa palavra. Repita após mim, que diz assim: e respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, diga, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Palavra forte, palavra bonita. Esse é o nosso Deus. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Você que nos assiste também, coloque a mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco de uma maneira tremenda, sobrenatural. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, tua palavra vai ser anunciada, pregada. Abre o céu sobre este lugar, não prevaleça a querer a vontade da carne e do homem, mas o teu Espírito fale conosco de uma maneira tremenda. Fale com essa pessoa que está agora nos ouvindo, assistindo, onde ela estiver, visita essa pessoa, e que aconteça neste momento sinais, maravilhas, cura, milagres, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Isso, a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento e vamos acompanhar e tomar posse dessa palavra, você que nos assiste. Como eu te disse, a palavra, o Zacarias, para que você entenda, ele teve, o profeta de Deus, várias visões de Deus. E cada visão com interpretação, uma revelação muito bonita. Aí aqui no capítulo 4 ele tem a quinta visão. E eu, orando a Deus, procurei esse texto para a gente meditar. Esse versículo 6, que Deus vai usar e dizer para eles que não é por força, nem por violência, mas que seria pelo Espírito dele. Estavam querendo a reconstrução do templo, mas queriam fazer de qualquer maneira, e muitas vezes acontece isso com a gente. Nós queremos algo e nós achamos que é pela força do nosso braço, é do nosso jeito. Tem pessoas que são ansiosas, ela é tomada pela ansiedade, quer que aconteça do jeito dela, e as coisas não são bem assim. É tudo no tempo de Deus. Então Deus vai dizer para eles que não é por força nem por violência, e sim pelo meu espírito, o Senhor diz. Eu já vi muitas pessoas querendo que tal pessoa se converta de qualquer maneira. É tudo no tempo de Deus. Quer levar a pessoa à força para a igreja. Tem gente assim, não, convide, se ela não quiser ir, vá orando, deixe o Espírito de Deus trabalhar, que é tudo na direção. Então já vamos aprender de imediato a buscar mais a Deus, confiar mais em Deus e deixar Deus agir mais, não pela nossa força, mas pelo agir de Deus. Eu quero que você entenda, para que a gente tome posse, que nós não devemos fazer as coisas para mostrar para os homens. Nós não devemos fazer as coisas para mostrar para os outros. Eu tenho falado isso em alguns cultos, mas sim como se fosse
para nós mesmos, mostrando ali como se fosse para você mesmo, não para mostrar para os outros. E isso mostra que não é por força. Eu quero compartilhar aqui um texto com você no livro de Filipenses. Filipenses já está lá depois de Coríntios. 1ª, 2ª Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Palavra bonita, eu gosto muito do livro de Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Principalmente esse capítulo 2. Passa aí Atos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, o versículo 3 diz assim. Acharam? Amém? Diz assim: nada façais, olha só, por contenda ou por vanglória. Tem gente que quer fazer as coisas, briga, quer tomar a posição dos outros, quer porfiar, crescer em cima dos outros. Nada façais por contenda ou por vanglória, para querer se aparecer. Nada façais por contenda ou por vanglória, eu estou lendo Filipenses 2:3, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 4. Não atente, esse versículo é que eu gosto, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu gosto de praticar isso e citar para algumas pessoas. Quando você está precisando de algo, quando você está precisando de um dinheiro, sei lá, qualquer coisa na tua vida, você não tem pressa para receber? Sim ou não? A gente tem pressa. A gente queria que acontecesse hoje. A pessoa diz assim, deixa para amanhã. Você diz, não tem como nós ir hoje não, porque é para a gente. E quando é que é para você fazer algo para alguém, você tem essa pressa? Você tem que colocar isso. Eu trago isso comigo. Assim como eu tenho pressa em ser servido, eu tenho que também ter pressa em servir o meu próximo, em fazer algo, em atender. O exemplo parece até besta, mas para você ver que eu trago isso comigo. A gente tem uma gatinha que chegou lá em casa, ela não fica dentro de casa, a gente já botou ela dentro de casa, ela só fica em cima do telhado. Se botar ela dentro de casa, ela passa miando até voltar, a gente solta ela e volta para o telhado. A gata é o seguinte, parece que ela fica vigiando alguém se levantar. Até se eu levantar, for no banheiro 4 horas da manhã, ela já mia, já quer a ração dela. Então eu tenho que sair bem caladinho, porque se eu chegar na cozinha, eu tenho que passar direto. Se entrar na cozinha, ela escuta, ela já quer a comida. Mas a gente acorda assim que a gente se levanta, seja a hora que for, 6, 7 horas da manhã, ela começa miando. E aí eu até digo para minha esposa, bota logo a comida da gata. Não é só por causa do miado não, sabe por quê? Porque ela tem fome. E não tem coisa pior do que fome. Só quem já passou fome ou necessidade sabe. Então, e outra, por quê? É um bicho bruto. Depende de mim, depende das pessoas. Eu fico bravo quando não atendo alguém com fome, uma pessoa, um animal. É fome, se fosse eu queria ser atendido logo. Me dê, meu amigo. Ora, se lá em casa der 10h30 a comida não estiver pronta, eu já começo me tremendo. Eu já vou lá e faço o meu, já como, saio comendo. Agora você imagina um animal. Então deu 7 horas, 6h30, 5 horas, ela está miando a comida dela. Eu não faço nada, eu não boto café no fogo, eu vou primeiro atender ela, essa gata. Sabe por quê? Porque não tem coisa pior do que fome. Então coloca isso dentro de você, porque o versículo 4 diz assim, de Filipenses 2:4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Eu tenho preocupação com as minhas coisas não, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu tenho que ter uma preocupação grande dentro de mim em servir o que os outros estão precisando, depende de mim. Verso 5 de Filipenses 2, verso 5.
De sorte que haja em vós, olha que coisa linda, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim como é o Senhor Jesus, que teve amor, compaixão e tem por nós, nós devemos ter esse mesmo sentimento para com o próximo. Então eu quero que você entenda isso, não por força, é como se fosse um livre-arbítrio. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É como se fosse um livre-arbítrio. É como você pode, você tem poder, mas não exerce esse poder. Você é forte, mas não exerce essa autoridade sobre o fraco, porque isso chama-se covardia. A pessoa só quer mais forte, aí eu domino. O Carmo estava contando uma situação aí. Aí eu não preciso de ninguém. Eu citei um versículo para ela, que tem pessoas assim, que acham que não precisa de ninguém, que a vida dela está bem, só porque ela já tem um salário garantido, mas nós devemos ter cuidado, que muitos assim na Bíblia fracassaram. Então, não é porque você pode, que você vai humilhar. Mesmo podendo, você tem que mostrar essa submissão. E eu vou dar um exemplo como ninguém do Senhor Jesus. A maior autoridade de todos os tempos. Jesus chega, começa a pregar entre os judeus se escandalizam, enfrenta ele combate os judeus, os fariseus, os escribas, vão todos contra Jesus, questionando Jesus. Aí um diz lá, quer dizer que você é maior que o nosso pai Abraão? Aí Jesus disse, Abraão exultou para ver o meu dia e viu e se alegrou, porque antes de Abraão eu já era. Mas tu não tem nem 50 anos, disse que já viu Abraão. Aí Jesus disse, Abraão exultou para ver meu dia, viu e se exultou, porque antes de Abraão eu sou. Para mostrar que Jesus já estava desde a glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se escandalizaram nessa palavra de Jesus e eles quiseram apedrejar Jesus, porque Jesus disse essa palavra. Jesus não permitiu se oculta e sair entre eles. Jesus podia ter mandado um raio, Jesus podia forçar a situação, mas Jesus não aceitou. Eu quero ler esse texto com vocês. Aqui no Evangelho de João, nós estamos em Filipenses, é só voltar tudo agora, vamos para as epístolas. Volta aí Coríntios, volta aí Romanos, volta aí Atos, aí vem o livro de João. João capítulo 8, depois de Lucas, Evangelho de João capítulo 8, eu quero ler do versículo 57 em diante. Vou te mostrar isso. Jesus podia, mas não fez. Ele é aquele que foi crucificado, que ele podia pedir para Deus mandar um raio e não ser crucificado, mas ele estendeu a mão, mandou que colocasse os pregos e ele deixou. Outro detalhe que me lembra agora, falando com vocês, na noite que ele foi traído, Pedro corta a orelha do soldado chamado Malco, porque vieram para prender Jesus. Jesus repreende Pedro e diz, Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus coloca a mão na orelha do soldado Malco, cura a orelha dele que estava sangrando, e Jesus diz assim para Pedro, Pedro, você acha que eu não poderia rogar ao Pai, e o Pai enviar 12 legiões de anjos para me defender? Jesus está dizendo, Pedro, eu posso me livrar, mas eu não vou me livrar. Glória a Deus. Evangelho de João, quando os judeus, escribas, fariseus falam contra ele, João 8, versos 57 diante, diz assim, disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhes Jesus, na verdade, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mostrando que Jesus é Deus, já estava na glória. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus não forçou a barra, eles não aceitaram Jesus dizer que antes de Abraão ele já era. Pegaram em pedra para apedrejar Jesus, Jesus se ocultou, saiu no meio deles. Jesus podia dizer, eu não vou sair, a palavra é essa, seria por força, mas não é por força nem por violência, é um livre-arbítrio. Jesus deixou, se eles quisessem receber a palavra.
Jesus se ocultou, saiu no meio deles. Não fez isso só com os judeus, Jesus vai fazer isso em Nazaré. Jesus chega no templo, prega, diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, me enviou para libertar os cativos, oprimidos. E Jesus começa a pregar. Eles ficam com tanta ira de Jesus que eles levam Jesus para um monte bem alto e eles querem jogar Jesus lá de cima. Tu imagina isso, amados? Jesus novamente se oculta e entra no meio deles, porque Jesus devia dizer assim, se fosse por força: eu vou ficar e eu vou pregar o reino. E Jesus se ocultou e saiu. A pessoa não quer, você tem que respeitar. Quero ler isso com você também no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós estamos em João, voltando já a Lucas, e abrir bem em cima. Lucas, capítulo de número 4, eu quero ler o versículo 28 e diante. 28, 29 e 30. Acharam? Evangelho de Lucas 4, 28, 29 e 30 diz: e todos na sinagoga, a igreja da época, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Ora, tem pessoas que não gostam quando o pastor prega, tem pessoas que ficam com raiva, acham que o pastor sabe da vida dela, que o pastor está falando contra ela, está dando indireta. Querido, eu procuro sempre separar as coisas, que não é fácil. Eu posso ter tido um desentendimento com quem for, seja com a minha esposa, com meus filhos, com alguém da igreja. Eu não trago isso para o altar, para a palavra. Tem que separar as coisas. A palavra de Deus é a palavra. Apesar que uns fazem isso, fica dando indireta. Não, isso é feio, isso é baixo. Isso não é Bíblia, isso não tinha palavra. Mas Jesus começou a pregar sobre a palavra. Eles começaram a sentir inveja e ficaram irados. O povo dentro da igreja ficaram tudo com raiva com a pregação de Jesus. Versículo 29. E levantando-se, olha só, amados, levantando-se dentro da igreja, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para ali o precipitarem. Arrastaram Jesus para jogar de cima do monte. Versículo de número 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus se ocultou ali, saiu, que eles não viram. Quiseram matar Jesus, apedrejar Jesus, porque Jesus pregou a palavra. Mesmo assim, Jesus, trazendo o reino, sendo 100% Deus, Jesus não impôs, Deus não impôs. E isso chama-se livre-arbítrio, não por força. Eu quero que vocês aceitem a palavra por livre e espontânea pressão. Não. De jeito maneira. Jesus aceitou. Eles queriam jogar Jesus lá do precipício, em cima do monte, até embaixo, para Jesus morrer. Outra situação que eu quero só citar para você é os gadarenos. Está lá em Lucas e Marcos. Jesus expulsa aquela legião de demônio naquele homem que vivia no cemitério. Ele ficava, eu vou dizer até essa maneira, uivando, parece um animal, a palavra é essa, de dia e de noite, ninguém passava ali. Amarrava ele com cadeias, ele quebrava, correntes, cordas. Quem passava ali, ele morava no cemitério, as pessoas corriam, vivia nu, pelado, um homem feroz, abandonou a família. Aí no dia que Jesus entra lá em Gadara, esse homem cheio de demônios, tem uma legião, é tanto que quando ele vai até o Senhor Jesus, Jesus já repreende e ele se ajoelha nos pés de Jesus e diz: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele se ajoelha nos pés de Jesus. Jesus diz para ele: qual é o teu nome? Aí ele diz assim: legião é o meu nome, porque somos muitos. Uma legião dá para se contar de 5 a 7 mil soldados, que era como se contava as tropas romanas. Então no corpo daquele homem tinha de 5 mil a 7 mil demônios. Por que ele não morreu? Porque o diabo não queria que ele morresse para habitar naquele corpo. Satanás e os demônios querem um corpo. Aí quando ele se joelha nos pés de Jesus, que são os demônios, ele diz: se nos manda embora, nos manda para aquela manada de porcos. Jesus permitiu. Aí aqueles demônios saem, entram nos porcos, aqueles porcos ficam perturbados e caem dentro do espeadeiro
E o título diz que morreu quase 2.000 porcos. Os rapazes que cuidavam dos porcos correram para a cidade, assombrados, contaram o que aconteceu. As pessoas da cidade vêm, quando vêm, encontram aquele homem que os demônios saíram, tomado banho, limpo, com vestes, cabelo penteado, em perfeito estado, diz o texto. Sem nenhum demônio, falando perfeitamente. Oh, Jesus lindo! Qual era o que aquele povo devia fazer? Queremos que esse homem fique aqui. A gente tem muita pessoa perturbada aqui. Mas não, aquelas pessoas, depois você lê, eles expulsaram Jesus. Quando viram aquele homem, a Bíblia diz que eles foram tomados de medo, de pavor, e expulsaram o Senhor da cidade. Aí Jesus vai. Eu me admiro quando eu leio esse texto, eu vejo o livre-arbítrio. Apesar que a Bíblia não tem esse nome livre-arbítrio, que é o livre escolha. Mas nós entendemos e vemos o livre-arbítrio nessas situações que eu te mostro, não por força. Jesus podia dizer, não, eu fui enviado pelo Pai, eu vou ficar aqui, tem muitas pessoas que precisam de mim, eu vou pregar o Evangelho, sim ou não? Mas Jesus não fez isso. Eles expulsaram Jesus, não queremos você aqui, você traz outra doutrina, ficaram assustados. Jesus entra no barco, os discípulos vão embora. Os discípulos entram, aí aquele gadareno também entrou, e Jesus disse, não, você não vai. Eu quero ser discípulo. Não, fica aí, vá pregar para a sua família, vá pregar na sua cidade, Decápolis, conjunto de 10 cidades. Vai e diga quão grandes coisas o Senhor te fez, glória a Deus. Olha Jesus, tremenda estratégia. Jesus saiu, mas deixou a palavra ali através daquele homem. E a maior termo de evangelismo é a sua vida, não precisa você falar. E aquele gadareno vai ficar e Jesus vai seguir. Então, eu quero que você entenda isso, que não é por força nem por violência. O próprio Senhor Jesus vai declarar isso. Ele pregou, ele ficou no meio de todos os seus inimigos, fariseus, saduceus, escribas, todos os judeus, todos eles foram contra ele. E perto da morte dele, ele vai dizer, ninguém tira a minha vida, porque eu dou. Isso é que é autoridade. Não pense que eles pegaram e crucificaram Jesus porque eles tinham força, não, porque Jesus permitiu. Nada acontece sem que Deus permita, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 10, nós estamos em Lucas, voltemos para João. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Eu já vou estar encerrando, eu sei que você já, daqui a pouco eu encerro, você já entendeu isso, mas abra seu coração para isso. Evangelho de João capítulo 10, verso 17 e 18. Jesus está pregando para eles, eles ainda com ira, Jesus ainda diz para eles, pregando ainda para os judeus, para eles, fariseus, escribas, Jesus diz, por isso o Pai me ama. Eu estou lendo João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu dou e recebo. Versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Olha só, tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Diga glória a Deus. Não é vocês que tiram, não, eu dou. Eu dou. Então o maior homem, de maior poder, ele estendeu a mão e disse, pode furar. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. É tanto que ele morreu, foi crucificado, mas ressuscitou. Então, querido, não é por força, não é por violência. Eu quero concluir dizendo para você, não force a barra, não obrigue, não imponha força. É como eu te disse, se fosse um livre-arbítrio. E livre-arbítrio é isso. Se a pessoa não quer, se a pessoa não respeita, não quer, se você vê o desinteresse do próximo por você, deixe e vá embora, valorize. Porque Jesus ensinou isso. Deixe. Quem quer, querido, quem quer demonstra.
Jesus disse assim: eis que venho à tua casa, eis que eu bato à tua porta. Se você abrir, eu entro. E eu sei, se abrir, se você não abrir, o Senhor não entra. Ao poder, olha o que é amor. Eu quero encerrar com vocês em Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 20. O último livro da Bíblia, muito fácil de encontrar. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 20. Apocalipse, capítulo 3, 1, 2, 3. Versículo, fala que nem carioca, 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Acharam? Olha o que Jesus diz, que palavra linda. Aprenda a respeitar o desinteresse do próximo por você. Deixa e vai embora. Quem quer, demonstra. Valorize, querido, querida, tome posse. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mas se você não abrir a porta, lembrando de novo, Carmo contou a história de uma pessoa, não citar para não sair, pode quem sabe eles assistem, disse que um familiar bateu na porta dela. Bateu, dizendo que a própria mãe tinha morrido. Ela escutou e não saiu. E quando morreu, a situação não foi boa, porque alguém bate na tua porta, você vai abrir se quiser. Sim ou não? Eis que bato a sua porta. Se você abrir, eu entro e vou cear com você e você comigo. Agora o diabo não, o diabo vem, bate, mete o pé e arruma, porque o ladrão, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Então, esse não é por força, é no tempo de Deus. Eu já falei isso, quando eu me converti, eu falava de Jesus para minha mãe, eu queria arrastar minha mãe à força para a igreja. Até que um dia eu entendi isso. E eu disse para ela, não falo mais do evangelho para a senhora. Ela até pedia, me explica aqui, eu digo, não posso falar, porque eu tinha feito um voto. E Deus fez a obra. Quando foi no tempo de Deus, ela se converteu para Jesus e se batizou nas águas. E muitas pessoas são assim. Não fosse para a igreja, não mendigue o amor da pessoa, ore. Não fique mendigando o amor, a atenção, o carinho da pessoa. Não seja um mendigo. Respeite o espaço. Se você não é bem-vindo, bem-vinda. A pessoa não quer um tempo. A Bíblia diz isso, eu pregava isso, tem umas 3 mensagens atrás aí, Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Até Deus preparar o tempo e dizer, agora é o tempo. Glória a Deus. Nós aprendemos, eu quero encerrar o que eu disse na mensagem anterior, a fazer as coisas e não mostrar para ninguém, só para Deus. Deixar Deus agir, isso é confiar. Você diz, é fruto da minha oração, aí você vai ver o resultado. Quantos entendem e tomam posse em nome de Jesus? Vamos colocar todos em pé, toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que nos assiste, tome posse dessa palavra. Declare Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Volte para Jesus, você que está afastado. Eis que venho, eis que bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei, e ele comigo. Permita o Senhor entrar na sua vida, o Senhor Jesus. Declara que só Jesus é teu único Senhor e Salvador. Não deixe o orgulho, a soberba tomar conta da tua vida. Não
deixe. Que o teu zelo seja, como a gente falou no início, você tenha mais preocupação em cuidar dos outros. Para quem? Foi domingo passado, né? Mudamos ali. Que a tua preocupação seja mais com os outros do que com você mesmo. Minha mãe dizia isso: eu me preocupo mais com as coisas dos outros do que com a minha. Glória a Deus. Então coloca a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, está se reconciliando à igreja, ore a Deus assim comigo. Diga: Senhor meu Deus, com fé em meu Pai, eu declaro Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Diga: Senhor, tira o orgulho do meu coração, a soberba, e coloca o teu Espírito dentro de mim, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que nos assiste, que está se reconciliando, voltando para Ti, essa pessoa, meu Deus, que esqueceu de valorizar, praticar o amor, restaura o amor dessa pessoa, restaura, meu Deus, traz essa pessoa de volta para a tua casa, para os teus átrios. Essa pessoa que está declarando o Senhor como Salvador, cuida dela, não deixa mais ela sair da tua presença. Aviva essa pessoa, visita ela no hospital, onde ela estiver, no presídio, no manicômio, no asilo, no hospício. Faça morada no coração dessa pessoa, onde ela estiver no trabalho dela, dirigindo, aonde a minha voz estiver chegando, esse vídeo, em nome de Jesus, diga: eu recebo, em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Então, aprenda a respeitar os espaços, esperar o tempo de Deus. Amém, amados? Nós já vamos estar encerrando. Se você que nos assiste quiser nos ajudar com uma oferta, use o Pix que tem aí, é o número de um telefone. Que Deus abençoe tua vida, multiplique, tenha uma semana de bênção. E obrigado a você que sempre contribui para a obra de Deus. Que Deus te abençoe tremendamente, em nome de Jesus, e até a próxima.